Programa livre para todos os públicos. Vai realizar o sonho da casa própria e ainda vai saber dos benefícios da soja para alimentação. Não é isso, Raquel? Bem-vinda ao nosso Tarde Livre mais uma vez. Muito obrigada pela participação. E a gente vai falar da soja. Agora, a soja é boa só para mulheres? É isso aí, Carla. Eu queria mais uma vez agradecer o convite e mandar um beijo especial para Mari, para Sol e para o Jorge que está nos assistindo. Opa, tá bom? Então cheiro Seus para essa fãs. turma aí. É o quê? Pequeno, médio? Jorge é pequenininho, tem 7 anos e a Mari e a Sol foram as responsáveis pelo meu visual. Então cheiro para essa turma toda que está nos assistindo. Isso. E todos eles comem soja? Não, ainda não. Mas vamos convencê-los a comer. O que está faltando? Né? Muita gente come soja um pouquinho aqui, outro ali, até mesmo sem saber, por exemplo, alguns suquinhos são muito gostosos hoje que tem a soja como um dos ingredientes principais. Mas antes a soja era uma coisa assim, um bicho de 7 cabeças que tinha um gosto meio ruim, né? Então, o Brasil, né, incrivelmente existe essa contradição. Ele é um grande produtor de soja, mas infelizmente a população brasileira ela não tem esse hábito de consumir a soja. Realmente, antes do processo tecnológico da soja, né, como era algo novo aqui no Brasil, em relação à parte da alimentação, o processo tecnológico, às vezes o alimento não se tornava muito gostoso, mas hoje em dia... Carne de soja, então, quando diz assim, vai comer carne de soja. Já torcia o nariz, né? Não, ainda existe essa carinha feia quando a gente fala na soja, mas a gente precisa mudar isso. Realmente, aproveitando o programa, eu faço um convite a quem nunca experimentou a iniciar o consumo da carne de soja, que a pessoa só tem a ganhar, ela só vai ter benefícios ao consumir soja. Não precisa ser radical e deixar de consumir o seu peixe, o seu frango, o seu bife, mas incorporar também a carne de soja na sua alimentação. A gente chama carne de soja, mas na verdade não é carne, né? Isso. Na verdade, a soja, ela é um vegetal. A carne de soja, o nome correto seria proteína texturizada de soja, tá certo? Existe esse termo geral, carne de soja, porque a soja, ela é um alimento que ela tem um teor proteico muito alto. Então, apesar dela ser um vegetal, como ela tem esse teor proteico muito alto, essa proteína de alto valor biológico, ela, se a pessoa quiser trocar a sua carne do dia a dia pela soja, ela pode, sem perder nenhum teor proteico, nutricional, tá certo? Além de fazer pratos tipo assim, a carne, o que a gente faz com a carne moída, né? O que dá para fazer com a carne ou com a proteína texturizada de soja? Dá para fazer muita coisa, é só usar a imaginação. Você pode fazer macarrão à bolonhesa com carne de soja, lasanhas com carne de soja. Você pode estar fazendo também, por exemplo, miso, que é um tipo de sopa oriental, com carne de soja. Muita gente não conhece, mas a gente usa como se fosse uma carne moída. Uma carne moída, então o que a gente faz com carne moída você consegue fazer com carne de soja. Almôndegas, no caso, você souber fazer corretamente, fica idêntico à carne moída, fica tão gostoso quanto. Uma sugestão que eu dou para quem nunca experimentou carne de soja é você começar a fazer um mix. Como é que seria isso? Vai preparar um prato que tenha carne moída, você compra a PTS, que é o nome que a gente dá para proteína texturizada de soja, compra a PTS e junta com a carne moída. Então, vai fazer uma almôndega num almoço especial para a família, vai fazer um omelete que tem a carne moída, junta ali com a PTS, que é a proteína texturizada de soja. E ela é de digestão mais fácil que a carne? A carne animal, né? Com certeza. A soja, ela não tem gordura, praticamente ela não tem gordura saturada. Então, como ela não tem esse tipo de gordura, a digestão, ela se torna muito mais fácil, muito mais rápida, enquanto a digestão da carne vermelha é muito mais lenta, né? Então, com certeza, além dessa questão da digestão, você vai também encontrar outros benefícios. Mas tem algum segredo na hora de preparar? Por exemplo, tem gente que já joga direto, como você falou aí, mistura a carne de soja com a carne normal, com a carne comum. Se faz isso, já está fazendo errado. O que acontece? As pessoas já criam um certo preconceito com carne de soja. Aí quando vai fazer, não capricha tanto, né? Então, você tem que fazer a proteína de soja, a carne de soja, imaginando como se ele fosse carne moída. Temperar bem, colocar bastante vegetais, legumes,
tomate, cenourinha, cheiro verde. O segredo da comida é um bom tempero, né? Então tempere bem. Tem um segredinho, né? A PTS, você quando compra no supermercado, ela tem uma aparência desidratada e você ao preparar... Parece comidinha de passarinho ou de cachorro. Isso, parece mesmo. Mas a gente tem que perder esse preconceito e quando a gente termina de fazer, ela fica muito gostosa mesmo. Então, em casa, você vai hidratar por 10 minutinhos na água quente. Você vai perceber que depois de 10 minutos ela já fica mais macia. Depois que você escorre a água, você imagina que ali é carne moída, mistura com metade da porção que você vai fazer para a família. Mistura metade carne moída e metade proteína texturizada de soja, né, a carne de soja, e tempera como se fosse, faz um bom tempero que fica deliciosa. Agora, precisa jogar essa carne, a água da hidratação da carne fora, né? Ou você pode usar para, por exemplo, fazer o caldo, não vai nenhuma proteína, nenhum nutriente da soja embora não, dessa ela água, não perde, não né? perde Mesmo, nada. apesar de se hidratar, ela não perde. Você, no caso, se você for fazer uma sopa, pode estar usando, tá? Mas se você for fazer uma almôndega, não tem necessidade. Só se você fazer um molho, né? Um molho de tomate. Agora, quais são os benefícios da soja para o organismo? Porque, quer queira, quer não, a gente acaba comendo soja, ou porque o boi comeu soja na alimentação, né? Foi alimentado com grãos de soja e tal. Mas, se você colocar realmente a soja como um dos ingredientes principais na sua alimentação, quantas vezes ele deve entrar por semana e quais são os benefícios que você vai sentir aí com o decorrer do tempo? Então, por que a soja deve fazer realmente parte do nosso cardápio? Porque ela vai lhe trazer uma gama de benefícios. A soja, ela vai lhe prevenir contra doenças cardiovasculares. A gente diz que a soja ela é um alimento cardioprotetor. Por quê? Porque ela ajuda a diminuir o colesterol ruim do organismo, que é o LDL. Tá? Ela vai proteger o seu coração. A soja, ela deve ser usada muito pelas mulheres. É um alimento que não deve faltar na alimentação do cardápio feminino. Por quê? Porque a soja, ela tem um fitosterol, nomezinho meu complicado, que ele é muito semelhante ao nosso hormônio feminino, né? Aos estrogênios. Então, no caso, para quem está perto da menopausa, a gente sabe que existe toda aquela reposição hormonal, que você usando a soja, você não vai precisar fazer. Por quê? Porque a soja ela vai aliviar esses sintomas que a menopausa causa. Ou seja, aquela história dos suores, dos fogachos, daquele mau humor, daquele calor. A soja ela ameniza tudo isso. Coloquem soja na alimentação das mulheres, que elas vão perder o mau humor, né? E outra, a soja ela previne contra o câncer de mama. Tá? Então é um alimento que é funcional, que deve ser usado. Baixa o colesterol pelo fato de baixar o LDL. A soja ela é muito indicada para quem quer emagrecer, viu, moças? Quem pensa em emagrecer. Como é? Por quê? Porque a soja, ela quase não tem gordura, né? Ela tem um nível muito alto de proteína, de minerais, de vitaminas e é um alimento muito indicado para quem quer emagrecer, por conta desse valor nutricional. E outra, quem pratica atividade física. Por quê? Quem faz atividade física sempre se preocupa em estar buscando alimentos proteicos, né? Inclusive hoje em dia existem suplementos que eles são exclusivamente só de soja. Então, quem faz atividade física e pensa em hipertrofiar, em aumentar sua massa muscular, pode estar usando também como aliado a soja, que inclusive já tem em suplementos. E o leite de soja, né? Que assim, eu tomo alguns sucos que contêm soja, mas o leite eu não consigo tomar o leite de soja, né? Porque que ele continua com aquele gosto, às vezes alguns têm um gosto até muito exagerado da baunilha, né? Pra ver se a gente consegue tomar, mas eu acho que aquilo faz complicar. As bebidas à base de soja, atualmente elas estão bem mais gostosas. Hoje em dia a gente percebe um sabor mais agradável. Para quem não gosta de tomar bebida de soja pura, o que é que eu aconselho? Misturar um cereal. Se você gosta de achocolatado, você pode misturar, né, esse extrato líquido de soja. Pode estar misturando esse achocolatado. O músculo já vem até com chocolate, né? Isso. E se você observar, se você, por exemplo, pegar um cereal e colocar junto com esse leite de soja, o sabor fica bem mais agradável. Se você põe uma fruta, também fica mais gostoso. E hoje em dia os sucos à base de soja, eles estão realmente com um sabor bem agradável.